Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Action. Eu sou Diego Ávila e para apresentar este podcast junto comigo, o cara dos muitos KMs, Vini Vargas. E aí, Vinão? Bem? Opa! E aí, Diegão, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. Hoje um papo um pouco mais leve, mais já em casa, né, entre amigos, com algumas histórias. Você que nos acompanha aí, já segue lá o Pod Action nas plataformas onde está ouvindo. E lembrando que também toda quinta-feira o vídeo sobe para o YouTube. Quem quiser depois acompanhar também, assina lá o canal, ativa as notificações, toda aquela resenha, Diegão. Isso, a versão em videocast. Tá bem, né? Podcast, videocast. Hoje mais um episódio da série Talks. Até um papo com pessoas que estão no mundo dos esportes, podemos dizer atletas amadores. Pode ser, hein? Acima de tudo, são pessoas que têm a sua rotina de vida, como todos nós, mas que compartilham aí do esporte de uma forma bem intensa na sua rotina. A nossa convidada é advogada, atua na área de direito civil e maratonista. Essa vai longe. Aqui na Action Run está há 7 anos. E eu acho que vai muito mais, hein? Tem bastante coisa para contar. A Elisa Viana, bem-vinda, Elisa. E para começar, Elisa, já vou querer um pouco da tua biografia aí. A gente meio que já todo mundo se conhece aqui, tá? Então fiquem tranquilos se vocês virem que tem uma grande intimidade quando a gente estiver falando. Pois é. Elisa, fala para nós um Tenho pouco medo. como é que tu era antes de iniciar a atividade física e como começou no mundo das corridas. Bem-vinda. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Porque já que a Action hoje em dia está em todos os lugares deste mundo. Bom, por onde eu começo? Eu sempre corri. A corrida sempre fez parte da minha vida de uma certa forma, né? Mas a corrida com o Vini começou. Gente, vocês vão ter que me dar 2 segundos, sabe por quê? Porque eu tenho uma cadela e ela precisa ir no pátio, a porta tá trancada e eu esqueci de abrir. Espera aí. Vem, Lola. Agora deu. Enfim, eu sempre corri, sempre pratiquei esporte de uma forma geral no colégio, né? E uma das coisas que eu gostava mais de fazer era correr. E só que eu nunca corri da maneira que eu corro hoje, por exemplo, ou mesmo que fosse corridas aleatórias até por volta dos meus, sei lá, talvez 18, 19 anos, que foi quando eu comecei a fazer faculdade, que eu fiz a metade de um curso, depois eu troquei para direito. E nas minhas férias de faculdade, eu normalmente saía para correr. Ali por dezembro, eu saía para correr. Chegava do trabalho e ia correr, porque eu morava no centro, né? Para quem não sabe, eu moro em Porto Alegre. E eu morava no centro, bem pertinho ali do gasômetro. Eu morava a 2 quadras do gasômetro. E aí eu chegava em casa, depois do final do dia ia correr. O meu pai, na época, corria de vez em quando também, e a gente acabava, às vezes, saindo para correr. Ele Tu fazia chegava a trilha. controlar distância, tempo? Não, era só Era pra rodar. só... Eu fazia a marcação pelo aplicativo da Nike, na época que eu utilizava. E daí eu marcava Ah, bom. tempo e distância, sem saber o que exatamente aquilo significava. Eu Significado. só, tipo assim, hoje eu fiz 5 quilômetros em 30 minutos. Acho que é um tempo ok. Porque eu acompanhei já durante algum tempo corrida. Eu tenho uma amiga minha que ela é professora de educação física, ela mora em Caçapava, a Andrea. E quando ela morou em Porto Alegre, ela saía para correr, era uma coisa que ela gostava muito, e eu corria junto com ela no período em que ela morava aqui, e ela me dava dicas de algumas coisas, falava algumas coisas, inclusive dizia, Elisa, tu gosta de correr, quem sabe tu começa a correr mais seguido, né? E sempre, a corrida sempre fez parte da minha vida de uma certa forma. Só que eu entrei para valer
num grupo de corrida e comecei a correr de forma mais consistente, de uma certa forma, quando eu entrei para o grupo, né? Que foi lá em 2015, depois que eu fiz a minha prova da OAB, que saiu o resultado da minha prova da OAB. Daí eu disse, eu vou estar estudando, eu termino de estudar, minha prova é em setembro, se eu não me engano. No final de setembro eu tenho o resultado, e aí se eu passar, eu entro para o grupo, porque se eu não passar, eu vou ter que voltar a estudar, e aí eu não sei como é que vai ficar, enfim, vou ver o que eu vou fazer. E aí eu passei, e aí no dia 4 de outubro, eu acho, foi quando eu entrei para o grupo, oficialmente, assim, e comecei a correr. Que maravilha. Me diz uma coisa em relação, trazendo já a questão da diabetes, que tu tem nesse processo com a corrida também um cuidado especial, que acabou no começo, logo que nós iniciamos no grupo, era sempre algo que a gente estava observando, como é que tu te sentia em relação a cada treino. Mas antes disso acontecer, antes de entrar no grupo, tu tinha alguma dificuldade assim em relação à corrida? Tu sentia alguma ou tu nem chegava a fazer alguma preparação especial, enfim, quando tu ia sair para correr, como é que tu fazia? Eu comecei a ter noção dessas coisas quando eu entrei para o grupo, né? Porque o que acontece? O que acabou fazendo com que eu entrasse no grupo? Porque o Márcio, que é meu primo, que te conhecia, né? Um dia eu tava cansada, assim, de estudar, porque eu tava sem trabalhar, eu tinha saído do escritório na época, que eu trabalhava só como bacharel, e, e eu, de manhã, eu acabava dormindo até um pouco mais tarde, porque eu tenho hábitos mais noturnos e eu ficava estudando até muito mais tarde. Eu ficava estudando pelo menos até quase 4 horas da manhã, até porque o meu cursinho era de noite. Então eu voltava para casa do cursinho, chegava perto das 11 horas da noite em casa e eu continuava estudando, tocava até altas horas da madrugada. Então eu dormia até um pouco mais de manhã, de tarde eu estudava em casa, e aí numa dessas tardes, era, sei lá, de tardezinha, 4, 5 horas da tarde, eu saí para correr e ele viu que eu postei que tinha saído para correr, né? Só que e aí foi por isso que ele me chamou, ele disse, olha, eu tô num grupo de corrida. Só que nessas minhas corridas aleatórias que eu fazia, eu não tinha noção nenhuma, né? Eu tenho diabetes desde os 15 anos de idade. Foi quando eu descobri, eu tava no colégio. E aí o que acabou acontecendo, assim, eu saía para correr e às vezes eu acabava parando de correr e ficava caminhando porque eu sentia hipoglicemia, Claro, né? mas tu não tinha noção que era. Não, do tipo assim, eu não sabia daqui a pouco que eu podia usar, eu nem conhecia Carbogel na época, né? Sim, claro. Eu não sabia daqui a pouco que eu precisava utilizar alguma coisa, que existia alguma coisa de suplemento que poderia me auxiliar, né? Caso eu tivesse hipoglicemia. Eu não sabia que eu precisava, como é que eu vou te dizer? Porque eu não posso hoje comer alguma coisa, aplicar insulina e sair para correr. Eu não posso fazer isso. Porque eu aplicar a insulina normal, no caso. Porque eu vou ter, dependendo da quilometragem que eu vou fazer, do treino, do tipo de treino que eu vou fazer, etc., eu vou precisar aplicar menos insulina. Porque tu Hoje vai eu faço precisar dessa energia para a corrida. por causa da corrida, porque senão o que acontece? Uma coisa que eu não sei explicar muito bem, mas o exercício físico faz com que porque tudo, o nosso organismo é uma coisa muito doida, né? E eu só passei a me dar conta dessas coisas por causa da diabetes. Por incrível que pareça, se eu faço musculação, a minha glicose sobe absurdamente, tá? Da metade do treino pro final. É uma coisa absurda, assim. Tanto que eu preciso aplicar insulina depois, um pouquinho, assim. E é bem pouquinho, que é só pro organismo dar uma organizada nas coisas. Tipo, não, peraí que não é para subir tanto assim, enfim. Porque a gente libera determinados hormônios no organismo e a gente tem um hormônio que faz a nossa glicose subir, entende? Tanto é que não é só
para as pessoas que daqui a pouco fazem jejum intermitente, não é só pelo fato de tu não estar consumindo que o teu organismo não libera insulina e que a tua glicose vai ficar igual. É porque ele também para de liberar outras coisas. O meu organismo, quando ele não tem insulina e ele pensa que a glicose vai começar a baixar, ele automaticamente libera esse hormônio, que é o glucagon, que na verdade não sei se é um hormônio, não sei se estou falando bobagem, mas eu sei que é o glucagon, que faz com que a tua glicose suba. E eu não tinha essa percepção de coisas. Então, hoje eu sei. Eu sei que eu preciso aplicar, até porque eu faço um tratamento um pouco diferente hoje, né? Eu uso bomba de insulina, que me facilita muito. Porque porque a bomba de insulina faz com que eu tenha o tempo inteiro liberando insulina no meu organismo, né? Então, quando eu vou fazer exercício, eu programo ela para liberar menos insulina. Quando eu fazia o tratamento com caneta, que eu fazia a aplicação de insulina, era uma coisa que eu não conseguia controlar. Eu conheço pessoas, né, diabéticos, que fazem uso dessa, como é que eu vou dizer, dessa tática de liberar... estratégia. Exato, de liberar, de aplicar menos insulina basal, que é o que a gente chama, porque ele vai fazer exercício naquele dia. Só que assim, qual que é o meu problema? O meu problema é que daqui a pouco, se acontece alguma coisa no meu dia e eu não consigo fazer o exercício, tu entende que eu estou com insulina menos no meu organismo para agir na glicose normal, porque o meu organismo automaticamente está funcionando e eu vou ter insulina a menos, e isso vai impactar meu dia, entendeu? Mas tudo isso é questão, imagina, tá falando um contexto que tu foi aprendendo e desenvolvendo por conta da corrida, né? Porque, logicamente, dentro da diabetes, tu tem diferentes formas de lidar, o que nem tu falou, diferentes estratégias para lidar com as reações do teu corpo. Então, tu precisa ter um autoconhecimento. Lógico que existe já protocolos, já existem formas de lidar com situações, mas que tu precisa perceber muito, até porque, por exemplo, quando vai fazer uma corrida, vai fazer uma distância específica, as respostas do corpo são diferentes, então tu precisa encaixar dentro dessa estratégia. E aí eu fico imaginando, que nem tu estava falando ali, que tu corria sem ter noção nenhuma, assim, disso tudo que acontecia, né? E aí, a partir do grupo, logicamente eu trouxe esse tema porque foi algo que a gente falou muito, conversou muito sempre, principalmente no início ali, para tentar entender quando tu começou a subir as distâncias, né? Porque logo que tu começou, tu já estava fazendo quase meia maratona, já fez meia maratona logo em seguida que tu começou. Eu tinha entrado para o grupo de corrida e um mês depois teve um treinão com todo mundo junto no gasômetro. E eu tinha 7 quilômetros para fazer. E aí eu disse, eu vou um pedaço com vocês e depois eu volto. E eu tava junto com meu primo. E mais Corta essa parte depois, Dieguinho, daí tu edita depois dessa parte. Aí a gente foi correndo. E aí, só que a gente estava conversando e eu não me dei conta. Quando eu vi, eu tinha feito 5 quilômetros e eu tinha que voltar. E o meu primo disse assim, mas tu tá bem? E eu disse, tô. E ele disse, então vamos continuar. E isso era, sei lá, novembro, um final de semana de novembro. E aí, nesse final de semana, eu fiz 14 quilômetros, porque daí ele disse, não, a gente tem 14, faz 7 com a gente e depois tu volta. Eu disse, daí eu vou voltar caminhando? Não, vou voltar correndo com a gente. E aí eu fiz, tipo, no treino, foi quando o Vinícius, assim, quando eu cheguei, ele disse, mas por que isso demorou tanto? Eu disse, porque eu fiz o treino com o Márcio e era a Paty. A Priscila, eu troquei o nome. Isso. E aí eu disse, não, porque eu fui correndo com eles, a gente tava conversando, mas tu tá bem? Tô. Disse, então a gente já pode subir quilometragem. Daí foi um problema. Deu um tiro no pé. E ele disse, mas ela correu e não tá nem, tipo assim, desgraçada no final, sabe? E ele disse, não, então dá pra fazer. Elisa, vamos marcar uma meia maratona pra ti. Foi mais ou menos assim. Não, que legal, né? E essa questão do autoconhecimento é fundamental nesse processo todo, porque o quanto que já mudou desde que tu começou até hoje, toda a questão, não só, porque nem tu falou que tava com a bomba agora, né? Utilizando a bomba. Então, cada
de tempos em tempos foi mudando a estratégia e a forma como tu fazia esse controle, né? A gente tem, logicamente, uma das referências assim dentro da corrida, o Emerson Bizan, que faz ultramaratona e que também fala muito desses diferentes processos, assim, diferentes formas de lidar, né? Sim. E que eu acho que são quebras de paradigmas, né? Enquanto tu vai fazendo, tu vai vendo que tu vai conseguindo fazer. E uma questão muito louca é que, assim, muita coisa foi evoluindo. Tanto que, eu não sei se tu te lembra, mas eu tinha muita hipoglicemia quando eu fazia treinos. E muitos treinos eu parei na metade e do tipo assim, ou parei 2 quilômetros porque eu simplesmente não conseguia correr mais. E eu tinha um hábito muito ruim, muito ruim. Eu saía para correr sem nada, assim. Não dá, imagina. Só que eu sempre tive o hábito de calçar o tênis e vou pra rua, entendeu? Porque eu gostava de sair e vou correr. E teve muitos períodos de muitas coisas que aconteceram ao longo da corrida que me acompanhou, imagina, são 7 anos. E aí eu saía para correr e dizia assim, Vini, eu não tô afim de fazer treino técnico. Tá, então vai lá só e faz o volume, pelo menos. E eu queria calçar, porque às vezes eu tava afim só de calçar o tênis e sair para correr. Então, hoje eu sei que assim, ó, é que hoje eu também não faço praticamente isso. Ontem, por incrível que pareça, fazia muito tempo que eu não fazia treino de 5 quilômetros. Ontem eu fiz um treino de 5 quilômetros. E semana passada, ou retrasada, eu tive também que eu acabei fazendo na esteira na academia, mas eu não tenho mais treino de 5 quilômetros. Então é muito difícil sabe aquela pegadinha mais rápida, do tipo, bota o tênis, vai ali, corre ligeirinho em volta. A gente já quase não faz mais isso. Porque os meus treinos normalmente são acima de 7 quilômetros. E, tá, mas são só 2 quilômetros. Mas se eu for fazer 7 quilômetros e esses 7 quilômetros forem treinos técnicos, eu vou ter que pensar em o que levar para a corrida e como que vai ser a minha corrida. Porque Claro, tem que já cuidar da parte da alimentação de uma forma diferente. Então, exato. E antes, às vezes, eu saía para correr e do tipo, não, eu vou ali ligeirinho, volto e tá tudo certo. E hoje em dia eu já não posso mais pensar desse jeito. Tipo, muita coisa muda. Tanto que eu penso assim, eu vou ter que pensar o que eu vou comer, se eu vou comer, né? Para saber o que eu vou aplicar de insulina, eu vou baixar minha insulina basal. Se eu teve um dia que eu não saí para correr com o pessoal porque eu tive uma hipoglicemia. Antes isso era muito comum, né? Hoje em dia, por causa da bomba de insulina, isso é quase raro, mas acabou acontecendo. E eu tive uma hipoglicemia horrível de madrugada, e assim, que as minhas hipoglicemias, quando elas aconteciam de noite, elas são sempre por volta das 5 horas da manhã. Por questões de organismo, enfim, de uma série de coisas e de reação em relação à insulina que tu tem agindo no corpo e tal. Então, as minhas hipoglicemias severas é abaixo de 40. E a hipoglicemia severa te dá uma ressaca absurda, assim. É uma coisa muito louca. E aí, um dia eu acordei e disse assim, cara, não vou sair para correr, porque eu tive hipoglicemia e não vai adiantar agora, de manhã eu vou ficar muito ruim e tal. Tanto que eu fiz o meu treino no período da tarde. E aí as pessoas disseram assim, mas é tanto assim... Tá, mas o que, por exemplo, treinar de uma forma mais regrada, de uma forma mais planejada, mudou para ti? Por exemplo, a nível de controle ou até de disposição? Porque, lógico, como tu sempre teve a corrida como um hábito, o que mudou do não ter o planejamento para ter algo mais organizado, planejado, até porque os objetivos começaram a crescer por conta disso, chegou até fazer maratona. Como é que foi essa diferença? Dose de insulina foi uma das principais coisas. Eu não aplico mais a mesma dose de insulina que eu aplicava antes. Eu nunca fui... eu fico pensando, poxa, por um pouquinho só eu nem precisaria, né? Porque eu uso tão pouco. Porque as minhas doses de insulina, elas nunca foram muito altas, tá? Porque eu sempre tive um corpo muito ativo, eu sempre fiz muitas coisas. Eu não sou uma pessoa
tão sedentária assim, né? Mesmo no período em que eu não corria, daqui a pouco, eu sempre uma pessoa que eu fui muito agitada, eu sempre fiz muitas coisas durante o dia. E muito embora não sejam exercícios físicos, mas eu não era uma pessoa que ficava sentada dentro de casa. Eu nunca fui essa pessoa de ficar parada dentro de casa. Se eu fazia coisas e eu normalmente, o meu deslocamento, como eu morava no centro de Porto Alegre, dependendo do que eu fosse fazer, o meu deslocamento era sempre a pé. Caminhando. Eu sempre caminhei muito. Então, eu só pegava alguma locomoção se eu ia para algum lugar de fato longe. Ah, eu não posso fazer isso aqui a pé. Daí, ok, mas fora isso, né? Então, assim, uma das principais coisas que mudou, a dose da minha insulina. Eu estava utilizando a insulina, sei lá, umas 16, 18 unidades. Hoje em dia eu uso, e com a bomba de insulina eu passei a usar menos ainda, eu diminuí 8 unidades hoje em dia. Vai, imagina. Com as canetas de insulina, uma das insulinas, que é a principal, que é a basal, eu usava 12 unidades. Hoje, com a bomba de insulina, para tu ver a diferença, eu uso 10. E fora as correções ao longo do dia, etc., por causa do tipo de tratamento que eu faço. Então, assim, eu reduzi drasticamente. E onde eu percebo isso? Teve alguns momentos que eu tive que parar porque eu lesionei, né? Eu tive, acho que uns 2 momentos em que eu parei quase que cerca de 3 meses, mais ou menos, porque eu tinha lesionado, não sei se tu te lembra. Nesse período, mas até mesmo hoje, se eu ficar uma semana sem treinar, nossa, descompensa tudo. Eu começo a ficar com as glicemias mais altas, porque o impacto do exercício físico, ele não é... A gente sabe que principalmente a corrida, por exemplo, ela tem um impacto dentro do teu organismo de cerca de 24 horas após o exercício. Então, se eu sou uma pessoa que eu corro dia sim, dia não, tu entende que eu tenho o impacto da corrida todos os dias no meu dia? Claro. Né? E esse impacto da corrida todos os dias no meu dia faz com que eu consiga manter a minha glicose muito melhor e com menos aplicações de insulina. Não que insulina seja um veneno e etc., mas por uma série de outras coisas, entende? Até porque um excesso de quantidade de insulina vai te trazer uma absorção maior de gorduras e etc. no teu corpo. Enfim, tem uma coisa liga na outra. Um médico saberia explicar muito melhor do que eu, mas enfim. Então, isso tudo para mim é muito melhor, eu usar menos insulina. Vai causar um grande problema eu usar muito mais insulina do que eu uso? Não, não vai, até porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a insulina ela não é um veneno, porque eu já ouvi, né? Ai, cuidado para tu não começar a usar tanto insulina, porque tu pode passar mal. Gente, se o organismo faz insulina, por que eu vou passar mal aplicando? Mas eu imagino que nesse processo todo aí que tu tá com a corrida, tudo do aprendizado, porque mudou muita coisa na própria orientação da diabetes, né? Muito, até porque assim, eu passei a ver que eu posso ter, e hoje eu tenho de fato, eu não sou a pessoa mais regrada do mundo, eu não sou o exemplo a ser seguido, digamos assim, mas eu tenho uma vida muito melhor e certamente sou muito mais saudável do que muitas outras pessoas por aí, entendeu? Eu como minhas porcarias? Como todo mundo. Só que a partir do momento que tu entende que daqui a pouco o teu exagero vai prejudicar de alguma forma, o impacto para mim ele é muito maior. Que vai prejudicar para qualquer um, na verdade. Para qualquer assim, um, né? exatamente. Ele vai prejudicar de qualquer forma, seja para mim ou seja para vocês, que não tem. Só que para mim o impacto dele vai ser muito maior porque eu descompenso uma série de coisas. Claro, e o que faz que tu busque ainda mais a necessidade ou a busca de fazer algo mais organizado, né? Isso, tanto que eu digo assim, eu já tive alguns momentos, por exemplo, de trabalho de não conseguir sair para treinar, e tu sabe muito bem disso, às vezes a gente conversa sobre essas coisas. E aí teve um dia, as pessoas devem achar que eu sou meio louca, eu sei que muita gente deve achar que eu sou muito louca, mas assim, ó, se tu abrir hoje, por exemplo, a minha mochila que eu levo o meu notebook para o escritório não tem roupa de corrida, tá? Mas se tu me pegar durante a semana, eu sempre tenho roupa e tênis dentro da minha mochila.
Porque se acontecer alguma coisa e eu puder sair para correr, eu vou sair para correr. Muitas vezes eu não faço, muitas vezes eu não faço. Ou então, eu fiz o meu exercício num horário diferente, aí eu vou se eu for para o escritório só na parte da tarde, eu estava em casa de manhã, eu consegui sair no meio-dia, tudo bem, eu não vou ter roupa de corrida dentro da minha mochila. Mas se é um dia que eu planejo fazer um exercício, ou seja, ir para academia, ou seja, sair para correr, ou que seja ir para academia correr na esteira, eu vou ter roupa ali e tênis ali dentro, com certeza. E já aconteceu tanto que um dia era 5 horas da tarde, tinha acontecido uma série de coisas dentro do escritório e eu ia ter que continuar trabalhando. E eu olhei assim e eu disse assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair para correr e depois eu volto, pego minhas coisas, vou para casa, vou tomar um banho e volto a correr. E o meu chefe ficou olhando, tu vai sair para correr? Eu disse, vou, mas tá frio. Eu disse, tá bem, tá tudo certo, eu vou sair. Tá frio para quem tá parado, né? Daí tu falou aquela frase, frio não existe. Não chegamos a tanto, mas eu disse, eu preciso sair para correr, para continuar fazendo, porque tinha que fazer relatório, né, de umas coisas. Eu disse, eu preciso sair para correr para eu continuar fazendo relatório, senão não vai dar certo. Ô, Elisa, me diz uma coisa, quando é que a gente já entendeu que tu sempre foi uma pessoa que teve atividade física em si e a corrida também não era algo desconhecido para ti. Mas quando que a corrida assumiu um outro papel na tua vida, assim? Que tu pudesse participar de provas mais exigentes, que tu pudesse se entregar de uma forma mais intensa, que isso virasse algo que seja um hábito na tua vida? Eu acho que uns 2 meses depois que eu entrei para o grupo de corrida, porque para variar, quando todo mundo entra num grupo de corrida e daí tu passa um tempinho, né, tu começa a pesquisar muito sobre aquilo. E eu sou uma pessoa que qualquer coisa que eu esteja fazendo, tu que diga, né, Diego? E eu sou uma pessoa que qualquer coisa que eu estou fazendo, eu preciso saber das coisas. Porque eu começo a correr e daí eu começo a pensar nas coisas, né? Tá, mas aconteceu uma determinada situação comigo no meio da corrida. Isso é normal? O que acontece? O que as pessoas fazem, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre corrida. E sobre várias coisas. E assistir muitas coisas. E pesquisar sobre roupa, e pesquisar sobre tênis. Relógio eu já conhecia, eu já sabia, já sabia qual que todo mundo considerava o melhor. E não sei, e aí tu entra nessa loucura, tu entende? Então, assim, depois de uns 2 meses, quando eu estava dentro do grupo, um mês depois, dentro do grupo, o pessoal fez uma prova aqui em Porto Alegre. E eu fui acompanhar. Só ver. E era uma prova noturna, tá? Numa troca de horário, tu lembra disso, Vi? Numa troca de horário de verão. E o Vini e o meu primo e mais umas 2, 3 pessoas estavam fazendo a maratona, tá? Era uma prova da Caixa. Gente, tipo, o troço não encerrava nunca. E era muita gente na rua, tipo, 1h da manhã já, entendeu? E os guris não chegavam nunca. E eles já tinham passado por nós umas 2 vezes. E daí, assim, aquele dia, eu disse, isso é muito louco, né? Tipo, maratona talvez não seja a minha, mas tudo bem. Só que quando eu comecei a aumentar as distâncias, eu disse, eu quero fazer uma meia maratona. Porque não tem por que eu chegar, tipo, por exemplo, em menos de 2 meses de corrida, tu chegar a 14 quilômetros e pensar assim, ó, por que eu não vou fazer mais 7? É só mais 7 quilômetros. Tipo, 7 quilômetros é um treino do meio da semana, né? Porque depois que tu, não sei se todo mundo, mas comigo é assim, depois que eu fiz a minha maratona mesmo, o que acabou acontecendo? Hoje, para mim, se eu tô fazendo um longão, eu divido ele, né? Depois que eu comecei a fazer mais distâncias, eu começo a subdividir o meu treino de quilômetros, de um determinado número de quilômetros em diante. E aí, depois que eu fiz aqueles 14 e que daí eu corri durante ao longo da semana e estava tudo bem, tudo começou a ficar bem, eu pensei, por que eu não vou fazer?
E eu comecei a fazer muitos treinos. Só que eu nem lembro, até porque, para tu ter noção, foi uma coisa muito louca. Eu fiz muitas meias maratonas em treino. Tu sabe qual foi a minha primeira meia maratona oficial? Eu posso estar errada, mas eu acho que não. A minha primeira meia maratona oficial foi a de Montevidéu. Não foi? Não. Foi. Foi. Que ano foi? Começou bem, né? Começou bem. Comecei bem? 2017. Olha aí, ó. A minha primeira meia maratona foi 2 anos depois de eu ter entrado no grupo. Só que antes disso, eu já tinha feito talvez uns 4 treinos de 21 quilômetros, para tu ter noção. Tu entendeu? Então, assim, e pra te ter ideia, eu passei mal no início da prova. Tu lembra, Vini? Eu disse, parei numa lixeira, eu disse, eu vou vomitar. Começou a me dar uma coisa, comecei a passar mal. E daí eu disse, eu não vou conseguir terminar a prova. E o Vini ficou me olhando. Disse, não, vamos lá. E aí, e a gente tava numa ruazinha, assim, ó, e a gente só via um monte de gente passando. Quando a gente chegou na avenida, que era no pórtico, cara, é muito louco, assim. E A chegada era bem legal. E eu cheguei, detalhe, eu cheguei sozinha, eu fui a primeira a chegar, porque o Vini foi fazer 42 junto com o Diego, a Poema estava junto com a gente. Poema, depois dizem que, assim, os loucos se atraem, né? O Vini é desse jeito. Tu imagina que a esposa dele não seria também. A gente indo para Montevidéu e aí a gente falando dos treinos. Bom, mas essa história é longa aí, essa história. Não, eu não vou contar essa história, mas a Poema assim, ó. A Poema, o meu maior treino foi de 12 quilômetros. Eu olhei para ela e eu disse, que tu tá maluca? E tu vai fazer os 21? E ela, depois de... Que beleza. Olha, Elisa, qual foi o teu maior desafio até agora na corrida? Ou a prova mais simbólica para ti? E justifique sua resposta. É que depois que tu faz uma... É que eu não fiz a minha segunda, né? Isso me traz uma dor no coração, mas... A minha melhor, não digo melhor prova, mas a prova mais significativa para mim, certamente, foi a minha maratona. Até porque eu me preparei para fazer ela num ano e eu acabei desistindo depois do meu longão de 30 quilômetros partilhado com o Vini. Eu pensei que eu disse, eu quero morrer e eu acho que não vai dar certo, eu não vou fazer. Até porque o meu momento não estava encaixando com o que eu precisava para fazer, né? Então eu disse, não vou fazer. Aí depois, no ano seguinte, eu comecei a treinar e a maratona é que não é só a prova em si, sabe? Não é... A chegada é a melhor coisa da tua vida, talvez, assim, é algo inexplicável. Mas é que não é só a chegada, ou não é só o percurso que tu faz. É que daí, durante aqueles 42, porque... Vou chorar. A minha maior quilometragem em treino foi 32, eu acho, né? E eu até mandei um vídeo no grupo no dia que eu estava fazendo a prova e disse assim, daqui por diante são terras desconhecidas. Foi exatamente assim que eu falei. E aí eu disse, vamos ver o que vai dar. São 10 quilômetros daqui por diante que a gente não sabe como que vai acontecer. E aí, assim, ó, naqueles 10 últimos quilômetros, tu lembra de tudo que tu passou, porque eu acho que a pior parte da maratona não é a prova, entendeu? São os quase 6 meses de treino que tu faz. Eu fiquei sem fazer muitas coisas durante esse período. Eu parei de fazer muitas coisas. Então, e assim, quando tu vê do que o teu corpo é capaz, que é uma coisa muito absurda, assim. E toda vez que eu falo isso, eu repito sempre a mesma frase. Cara, não adianta eu te dizer. Não vai adiantar. Entendeu? Porque são palavras só que eu tô te dizendo. Daí tu vai ouvir e vai dizer, tá, legal. Daí.
mas é que é uma coisa de só tu sentindo para saber, tu entendeu? Não adianta eu te explicar. Por exemplo, tu fez os teus 21 e os teus 21 eles são explicáveis só para ti, o que tu sentiu é teu, tu entendeu? E os meus 42 que eu senti são meus, e os 42 que o Vini faz são deles. É a história dele, do que ele sente, do que ele passa, do que ele faz, do que ele se dedica, do que ele abre mão, do que ele escolhe, do que ele quer, tu entendeu? Então, assim, 42 não é 42 só. Tanto que se a gente começa a conversar, tanto que o Flávio, na semana passada, que a gente estava depois do treino, a gente encontrou uma senhora, a gente foi na feira, a gente encontrou uma senhora, estava falando do esposo dela, que correu muitas maratonas e tal. E daí ela começou a dizer as maratonas que ele correu, e daí depois que ela saiu, disse assim, o Flávio falou, disse assim, a Elisa chegou a ficar emocionada falando de maratona. Porque para quem já fez, tu imaginar, a prova ela tem um sentimento que é um significado muito grande, e entende? Então, assim, para mim foi a minha prova mais marcante. Uma parte dessa prova, um amigo meu fez junto comigo, e ele disse assim, Elisa, eu não tô bem, vai sozinha, nos 26 quilômetros. Eu disse, não, como é que tu vai me deixar sozinha aqui? Eu não vou conseguir terminar. Ele disse, não, vai sim, porque tu tá muito bem, vai, só vai. Ele disse, vai que... E qual é o teu próximo desafio? Atenção, Vini, essa resposta. Não, já tá anotado já. Qual é o próximo desafio? Eu tô sem desafio. Não sei do que vai responder. Eu, Elisa, estou sem desafio. Porque eu perdi a inscrição da prova que eu ia fazer. Umas 2 ou 17 inscrições tu perdeu, né? Não, uma só, foi essa. Mas daí agora eu não sei. Não sei o que eu vou fazer. Ainda não sei, na verdade. A gente pode resolver isso. Oficialmente eu tenho a meia maratona de Porto Alegre para fazer no ano que vem. Que eu vou fazer a meia. Embora muitas pessoas digam outra coisa. E eu vou ver se eu vou até... forte na internet para ser o dobro, hein? Oi? Há uma campanha forte na internet para ser o dobro. Eu tô sabendo disso, mas não vai acontecer. Vini, qual a sua pergunta? A próxima pergunta é a questão de outras provas, porque a gente tem uma lista gigante de provas, né? A gente tem aí desde provas de trilha até prova de montanha, subindo, descendo, e acho que fora a maratona, a mais longa talvez tenha sido o Urubici, não. Prova foi porque era 25? Exato. Foi. Essa foi muito louca. Muito louca. E eu acho que foi, não fiz outra prova assim. Tem alguma prova que é a teu sonho de consumo, não? Tem, várias, na verdade, né? Mas aí na verdade eu tenho uma prova só que foge do comum, que é uma outra maratona que eu quero fazer, que é de 56K, que é na África, que é a Two Oceans. Essa eu tenho muita vontade de fazer. Fora essa prova, eu tenho vontade de fazer algumas majors, porque eu acho que é sonho de todo maratonista, depois que tu faz uma maratona, não pensar em fazer uma major talvez fique um pouco... Não que tu seja obrigado, né? Mas é que as provas são tão bonitas e tão emocionantes e tudo tem uma história, etc., que não fazer uma prova dessas fica, sei lá, não sei, para mim não faz sentido se eu não fizer alguma, entendeu? Então, em algum momento eu vou ter que fazer. Se eu tenho vontade de fazer mais de uma das majors, com certeza. Não tenho vontade de fazer todas elas, mas tenho vontade de fazer mais de uma. Aqui é a menina dos olhos de todo mundo é Boston, né? O que a gente vai fazer? Só que para isso a gente precisa se dedicar um pouco mais. Não é? Talvez muito mais. Mas Elisa, essas são as provas que eu quero, assim. Obrigado pelo teu tempo, tá? Por compartilhar tantas histórias assim. A gente sabe que tu tem muitas outras histórias para poder trazer, assim, e também sabemos...
Eu e o Vini também sabemos o quanto a corrida é algo na tua vida muito relevante, né? Num geral, assim, não é só um esporte, não é só correr, é muito mais do que isso, né? É parte efetivamente da tua vida. Então, obrigado pelo teu tempo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço poder falar um pouquinho para as pessoas e saber o quanto é importante, até porque do grupo hoje em dia tem muita gente que não me conhece ou tem muita gente que não sabe de onde eu vim, para onde eu vou e o porquê que a corrida faz ou porquê que o papel da corrida é tão importante, muito embora talvez eu não seja uma pessoa tão aparente, por exemplo, né? Do tipo assim, embora eu faça os meus treinos, às vezes eu falho, mas na maioria das vezes eu não posto, enfim. Mas eu tô ali. Não tão mais consistente quanto eu já tive em muitos momentos, mas eu sempre estou ali, em algum momento. Obrigado, então, pelo teu tempo. Obrigado por estar aqui conosco, compartilhar essas histórias. Vinão, fechou, não é? Cara, fechamos, né, Elisa? Eu quero te dizer que eu sou um grande fã da tua história, da tua trajetória. Fico muito honrado de poder fazer parte desse caminho aí. Agradecer muito sempre a tua confiança, a tua paciência de estar ali recebendo feedbacks, recebendo os treinos, e aí daqui a pouco a gente vai naquela batida de tentar alguns desafios, e tu tá ali sempre confiando que vai dar certo. Agradecer muito aí essa parceria que tu há tempo já tem comigo. E bora, né? Esse negócio aí de não ter desafio, a gente resolve já no próximo Eu, próxima mensagem. eu ia dizer, a gente vai terminar isso aqui, ele vai me mandar alguma coisa. Olha só o que tu acha. Vocês querem ver? Eu vou printar e vou mandar depois. Muito Para bom. quem for assistir daqui, quando for lançado, que agora eu não sei quando é que vai ser, mas enfim, para quem for assistir, lembre-se, a Elisa mandou uma mensagem no grupo em algum momento, depois de ter sido gravado, que o Vini mandou sugestões para os próximos desafios. Quando Certamente. este episódio for lançado, já saberemos qual o desafio da Elisa e a gente coloca lá no story. Vai voltar junto Todo. junto no story. Exatamente. Quem nos acompanha, obrigado. Terça-feira que vem nós temos mais, né, Diegão? Isso mesmo. Então, recordando, toda terça tem episódio novo do podcast nas plataformas digitais. E na quinta-feira a gente libera a versão em videocast no nosso YouTube. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Maravilha, gente. Vamos lá que eu tô morrendo de fome, tem que comer, tem que ainda ir hoje na fisioterapia. Muito importante. O som tá cortando, o que aconteceu? O do Vini, ele vai, não sei, às vezes ele vai piorando assim ao longo da... Não, eu já tô mexendo aqui. Não, Vini, já tava na gravação. Vai dando aqueles picotes, sabe? Sério? No final, aham. E é sempre no final, né? Ele vai, exatamente. Eu acho que é para demarcar o tempo. Pode ser. Gente, beijão. Valeu. Tchau. Nos vemos. Obrigado, Vamos lá para esse trabalho, né? Porque alguém tem que trabalhar nessa vida. Tchau. Tchau. Peraí que eu não finalizei aqui, tia.